Muito bem, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez e agora para estudarmos a lição de domingo. A lição de domingo trata um pouquinho sobre a natureza das cidades. Como que as grandes cidades e as cidades como um todo em nosso planeta são na sua realidade. Nós temos aqui, por exemplo, a frase introdutória da lição muito interessante que diz assim: as cidades reúnem muitas culturas, grupos étnicos, línguas e religiões diferentes. E essa realidade multicultural cria riscos e complexidades para quem vai evangelizar as cidades. Entretanto, nós precisamos lembrar que esses mesmos aspectos, essas mesmas realidades ou essa mesma realidade multicultural, ela também cria muitas oportunidades. Porque as pessoas de várias etnias, de várias culturas, de várias religiões, de várias filosofias de vida, de várias línguas e tudo mais, que vivem no mesmo ambiente, essas pessoas, elas acabam criando uma condição para nós de disposição em ouvir o Evangelho. Enquanto muitas pessoas podem se fechar, se um grupo é homogêneo, esse grupo pode se fechar ou se abrir. Mas nesse caso, como o grupo é heterogêneo e multicultural, nós temos uma situação muito positiva. É uma oportunidade que Deus nos dá para impactarmos alguns desses segmentos, alguns desses grupos dentro das cidades. E nós precisamos levar isso em consideração como fazia o apóstolo Paulo. Nós temos um texto aqui, que é o texto de Atos capítulo 18, e que menciona Paulo indo para Corinto, e não apenas para Corinto, mas para cidades, que ele levava o evangelho. É importante a gente notar que Paulo se misturava com as pessoas. Ali ele encontra Priscila e Áquila, ele se mistura com eles, ele passa algum tempo trabalhando com eles, se sustentando através disso, porque Paulo entendia o contexto em que estava inserido, o contexto em que estava mergulhado. A lição salienta isso no último parágrafo. Paulo entendia o contexto multicultural e multirreligioso da cidade e se sentia à vontade para trabalhar nesse contexto. Eu queria aproveitar para perguntar para você, quando a gente estuda a lição de domingo, você conhece bem a sua realidade multicultural e multirreligiosa? O seu contexto da sua cidade? Segunda pergunta importante para você: você está bem ambientado? Você está bem imerso nesse contexto? Você entende bem esse contexto? Compreende bem esse contexto? Porque se nós queremos impactar as pessoas, nós precisamos conhecer bem a nossa realidade e entender bem para que a gente possa chegar ao coração delas. Eu queria deixar esse desafio para você. Se você não está 100% imerso na sua realidade, não está bem compreendendo bem essa realidade, eu quero desafiar você a estudar um pouquinho o seu contexto, a se ambientar melhor, a se envolver um pouquinho mais, porque a gente só pode impactar pessoas quando a gente está no meio delas. Eu queria terminar orando, pedindo que Deus te ajude a viver esse desafio todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, temos um desafio enorme que é impactar as cidades. Há muitas culturas, há muita diversidade, nós vivemos em um aspecto multicultural e multirreligioso. Portanto, te pedimos que o Senhor nos ajude, como ajudou o apóstolo Paulo, a entender o contexto em que vivemos, a estarmos à frente do nosso tempo e, de maneira muito especial, termos o teu poder e a tua sabedoria para impactar essas cidades e essas pessoas a fim de pregar o Evangelho, assim como fazia o apóstolo Paulo e muitos outros na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Falei de